Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje o tema é gastronomia e para falar de um produto que nos é muito querido e que é muito consumido, também já falaremos disso, falo-vos do arroz. E o meu convidado é o Fortunato da Câmara, famoso Olá. crítico gastronómico, autor de vários livros na área da gastronomia e que recentemente lançou o Arroz Português, um mundo gastronómico, uma edição do CTT. E esse é o mote aqui da conversa. Fortunato, bom dia, bem-vindo. Antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Eu Uh, agradeço, muito obrigado. e gostava de perguntar que livro é este? Como é que surgiu esta ideia? O que é que ele nos traz? Bom, este livro surgiu de um convite do CTT, da Direção de Filatelia do CTT, que tem uma vasta obra em livros de múltiplos temas e tem dentro dessa grande coleção de livros com selos, não é? E este também traz selos, neste caso, uma coleção de selos dedicados ao arroz, com 4 selos dentro do livro: o arroz de cabrito, o arroz de bacalhau, o arroz de lampreia e o arroz de grelos, que é uma particularidade muito nossa, não é? Fazer arroz de grelos, exatamente, bem aí. E o convite dos CTT deixou-me muito entusiasmado, porque eu sou um grande entusiasta do arroz português e, sobretudo, dessa particularidade da cozinha portuguesa, que somos uma cozinha de arroz. Falamos muito das receitas de bacalhau, das mil e uma maneiras de fazer bacalhau, Uhum. e somos conhecidos, não é, pela sardinha. Quando se vai viajar, toda a gente fala dos jogadores de futebol, da sardinha, do bacalhau, mas O nunca se vinho fala do do arroz. Porto. Do vinho do Porto, ou do Mateus Rosé, daquelas coisas, aqueles chavões, mas não se fala do arroz. E a verdade é que somos um país de arroz, não só em termos de quantidade de arroz consumido, isto é estatística, mas aqui vamos falar é da qualidade e da Uhum. diversidade de receitas de arroz, não é? Porque em Mas o Portugal fazemos arroz, arroz de tudo, arroz de tudo. é verdade, mas o arroz não é nosso, digamos assim. Não, o arroz é o terceiro alimento mais consumido no mundo. Vem da Ásia, não é? Faz-se arroz em todos os continentes neste momento e sobretudo na Ásia, onde o pão não é uma tradição, como sabemos. Na Índia, há alguns tipos de pão, mas na China não se come pão, ou noutros países, como no Vietnã ou no Bangladesh, mas come-se arroz. É o alimento base dessas culturas e desses povos. E nesse sentido, o arroz é a base da alimentação Uhum. mundial. E, portanto, o arroz chegou cá de uma forma natural, através das caravanas árabes, veio para o sul da Europa, teve uma ligeira passagem pelo norte da África, mas depois instalou-se no sul da Península Ibérica, Espanha, Portugal. Portugal é o segundo país a produzir arroz na Europa, em termos históricos, não é? Primeiro Espanha e depois, com a invasão e com a ocupação árabe, Portugal, e daí propaga-se do sul da Europa para o resto da Europa, Itália, França e por aí fora. Quando dizes E propaga-se, portanto, propaga-se em termos de consumo ou em termos de produção também? de produção também, ou Ok. seja, o arroz chegou ao sul de Itália através do reino de Valência. Portanto, quando havia os reinos, não é? Ainda havia as regiões, que hoje são regiões autónomas, mas havia os reinos dos diferentes reinados, não é? Espanhóis, e o reino de Valência vai levar o arroz, por exemplo, para aquilo que é hoje a região da Sicília, Nápoles e por aí fora. E, portanto, o arroz chega cá de uma forma natural dos movimentos migratórios, de conquistas que houve ao longo da história.
E nós adaptámos muito bem a, Uhum. essa, a esse hábito, não agrícola inicialmente, mas ao hábito de consumo, por ser um alimento nutritivo, altamente rentável, não só em termos de quantidade que se consegue obter dessa cultura, mas também por ser um alimento barato, continua a ser um ingrediente barato. Não, Sem dúvida que sim. Nós somos o segundo maior produtor europeu, penso que ainda seja na não o quarto, o atualidade, quarto, o quarto, o quarto, quarto, o quarto. Em mas termos somos os de produção, somos o quarto produtor. mas comemos imenso arroz. Aí sim, aí somos o maior consumidor europeu, 16 a 18 quilos por ano. É incrível. Per capita, é incrível. Porque pensamos sempre assim: bom, os italianos são conhecidos pelos risotos, os espanhóis pelas paellas, mas não são os maiores consumidores. Porque lá está, são pratos muito específicos e os italianos comem a pasta, não é? As pastas é que é o principal. E, por exemplo, em Espanha, certamente, se calhar até já te aconteceu, e eu também tive essa ideia há muitos anos. A pessoa pensa, bem, chega a Espanha e toda a gente come paella. Não, paella é o prato de Valência. O Exatamente. prato nacional de Espanha é a tortilha. A tortilha é de norte a sul. E depois é a questão fraturante que é com cebola ou sem cebola. Isso é que os divide. Se é tortilha com cebola ou sem cebola. Agora, a pessoa vai para o norte de Espanha e não há paellas, ou vai para o sul de Espanha e não há paellas. Pode haver uma coisa para turista. E, portanto, nós consumimos 16 a 18 quilos de arroz por ano. A variação é, em termos estatísticos, é porque há várias fontes e, sobretudo, porque dos tais 16 quilos será o arroz em grão, portanto, aquilo que nós vemos habitualmente nos restaurantes, que é o arroz branco a acompanhar com batata frita, pronto, que é uma junção nutricionalmente discutível, para não dizer má, não é? Batatas fritas com arroz são 2 hidratos de carbono, não é muito bom, mas pronto. Hum, e depois os tais arrozes compostos, não é? O arroz de cabidela, o arroz de marisco, o arroz de peixe, os arrozes de legumes, não é? O arroz de tomate, arroz de Uhum. feijão, os arrozes de forno e nunca mais parávamos. O livro, eu fiz uma tentativa de fazer um levantamento das receitas de arroz que temos e ficou nas cento e muitas, quase 120, mas a ideia não foi ser exaustivo, foi dar uma amostra da dimensão da cozinha de arrozes que temos. E a lista é completamente aberta, eu digo isto no livro, porque cada pessoa há de encontrar mais um arroz que não está ali, e a ideia é exatamente essa, é é ser dinâmico. Este levantamento baseia-se nas receitas publicadas nos principais livros de cozinha editados ao longo da história, não é? Desde o século XV, XVI, aqueles livros de referência, juntamente com aquilo que nós vemos habitualmente quando percorremos o país de norte a sul e nas ilhas, pronto, que nós vemos nas emendas dos restaurantes e que é de uso comum fazer-se receitas com arroz. Nós fazemos arroz de tudo. Ou seja, vamos para a França e para a Espanha, não se faz arroz de tudo e mais alguma coisa. Faz 7 ou 8 receitas típicas de arroz e pronto. Não é? Uhum. E nós de bacalhau não conseguimos dizer, se calhar, mais de 30 receitas de bacalhau. E Não as até mil e uma. Não as mil e uma não que as se mil e uma, gosta como se muito de costuma apregoar. dizer, é verdade, mas é obviamente um sentido figurativo, não é? Dizer que são de facto imensas formas de fazer bacalhau. Temos também, com certeza, entre aspas, as mil e uma formas de fazer arroz, inclusive arroz de bacalhau, Exato. E junta várias partes do juntando bacalhau, os não é? dois. Arroz com as bochechas do bacalhau, com as línguas do bacalhau, portanto, até com várias partes do bacalhau. Com os samos, também muito Gostamos. bom, uma bela cremosidade e intensidade de sabor. Mas de facto, retirei este dado do livro, portanto, a média de consumo na União Europeia, 5,5 kg, e Sim, da nós União Europeia, porque depois por países é 17. diferente, para outros países. Nós está certo, está certo. Ou seja, quadriplicamos quase, quer dizer, a média europeia é impressionante, não é? Então, e onde é que se planta este arroz todo no nosso país? Porque isto eu estou a Neste, assumir que a maior parte do arroz que consumimos é arroz produzido cá. Não sei se isso se verifica e se tens esses Isso é dados. outro dado curioso, é que sim, isso estão no livro, ou seja, infelizmente, também é uma coisa que deixa-me um bocadinho triste e aproveito que estamos a falar, porque é assim, nós produzimos cerca de 160, 170 toneladas de arroz em casca. Pois ele, Uhum, quando é descascado, cerca de 30% é desperdício. Portanto, é a casca, o polimento do arroz, o branqueamento.
seja, grosso modo, em 100 quilos de arroz em casca, 70 quilos é que é arroz branco, portanto, que vai para o pacote, não é? Ok. Portanto, dessas 160 a 170 toneladas de arroz, nós vendemos quase tudo. E a Carolina, uma parte dele é Carolina, uma parte é agulha, mas a esmagadora maioria é o tal famoso arroz Carolina português. E nós depois compramos quase outro tanto, ou seja, nós importamos quase outro tanto, porque a maior parte dos consumidores quer arroz basmati, ou seja, tem havido um grande aumento nos últimos anos dos arrozes longos, tanto o arroz de agulha e arroz basmati, e esse carolino, que é de excelente qualidade, a maior parte dele é comprado por países da Ásia. Ou seja, isto parece uma contradição. Nós fazemos arroz de excelente qualidade e depois ele é vendido para a Jordânia, é vendido para Hong Kong a preço elevado, ou seja, no fundo, traz riqueza ao país, mas nós não tiramos partido dessa mais-valia que temos. E o consumidor acaba por ir comprar, às vezes, arroz de menor qualidade. Portanto, isto é aquelas contradições à riqueza. Aquelas contradições à Curioso. riqueza, mas que Portanto, é verdade. uhum. Mas ainda assim, produzimos muito, não é? E em várias Muito, zonas do muito. país. Onde é que se produz? Sim. As três regiões neste momento que estão demarcadas, não é? E são indicações geográficas protegidas, é Mondego, portanto, a região do Baixo Mondego, a região do Tejo-Sorraia, portanto, é a região das Uhum. Lesírias que abrange as margens dos rios Sorraia e Tejo, e a região do Sado. Portanto, são essas três grandes regiões. Também está agora a ser recuperada a região do Baixo Voga Lagonar, tanto na região de Aveiro, Boa. mas são pequenos produtores, pequenos produtores. No E passado também é já IGP? houve. Ou ainda não? Não, não, não. IGP é só Baixo Mondego e as Lesírias. Já houve um projeto de também criar uma indicação geográfica protegida do Sado, mas não avançou até agora. Mas o arroz do Sado é de excelente qualidade e até já foi uma das maiores regiões em termos de área. Agora está um pouco mais pequena, mas pronto, porque também os arrozais não são estanques, vão mudando de sítio, não é? Porque as culturas têm que ir sendo renovadas e o arroz é semeado todos os anos com novas sementes. Isso é outra das questões que é falado no livro, é que o arroz vai sendo semeado e por isso é que as sementes não são portuguesas. Isso é outra das novidades que o livro, se calhar, traz para algumas pessoas, não é novidade, porque isto, a investigação uh, decorre há décadas, não é? Nós só este ano é que vamos ter a primeira semente autóctone portuguesa disponível no mercado desde há 40 anos, porque as sementes são compradas em Itália mesmo. O nosso arroz carolino é nosso no sentido que são sementes vendidas com um perfil para o mercado português, mas são compradas em Itália. Curioso. Portanto, ele é nosso apenas e só porque é produzido aqui, em solo português, mas É, e porque é o um tipo de gene bago com um perfil para a nossa cozinha, ou seja, os italianos fazem essas sementes, mantêm-nas num banco de sementes em Vercelli, no norte de Itália, no Piemonte, mas fazem-no porque é o perfil da cozinha portuguesa, porque não dá para risotos, não tem o perfil do bago, porque o bago para risotos é o bago gessado, portanto é um bago que tem uma pintinha branca no centro, em que faz com que o bago liberte muito amido, mas que nunca abre o suficiente para o arroz desmanchar. Portanto, os risotos ficam sempre aquele grãozinho ligeiramente duro, mas não rijo, sim, e fica vai firme. libertando, fica firme. Isso é o bago para risoto. Portanto, o risoto é uma técnica de cozinha, não é um bago de arroz. O bago para risoto, depois há 7 ou 8 bagos. Ao Vialo Nenano, ao Sant'Andrea, ao Arbóreo, ao Carnaroli. E nós chamamos Carolina tudo. E o Carolino também tem não sei quantos tipos de bagos, espécies. E nós temos essas espécies cá, essas variedades, aliás, que são os nomes das sementes. As sementes têm nomes, como os vinhos têm castas. E aqui, para não fugir um bocadinho do tema do podcast, não é? Que é à volta do vinho, não é?
Toriga Nacional, Encruzado, Fernão Pires, por aí fora. E no Carlino também temos nomes: Ariete, Mirko, Mirko por acaso é uma agulha, Ariete, Teti, Ronaldo, são nomes de vacos de arroz. Uhum. De E agora variedades, vamos ter é esse o de termo que se deve variedades, aplicar? de variedades, de variedades. E agora vamos ter a primeira semente autóctone portuguesa, que é fruto de investigação. Começou em 2004. O Programa Nacional de Melhoramento do Arroz foi interrompido em 1986 por aquela coisa muito à portuguesa. Formaram-se os especialistas, entramos para a União Europeia e então achavam que já não era preciso produzirmos arroz nosso, portanto, que alguém se ocupar disso por nós, né? A famosa PAC, Política Agrícola Comum, e então aproveitou-se as duas coisas, com a Política Agrícola Comum e com a reforma dos especialistas de serem aposentados, e então pronto, deixou de haver Programa Nacional de Melhoramento do Arroz, que tinha começado em 1935. Já tínhamos umas 20 variedades de autóctones. E isso eram coisas que as pessoas na altura não ligavam. Hoje está no centro da questão mundial, que é a soberania alimentar. E nós vemos agora com a guerra dos cereais na Ucrânia, o quão é importante a soberania alimentar, que é uma questão que vai ser muito importante no futuro. E vai Sem ser dúvida. importante não é só uma questão de poder, é uma questão de clima, porque termos sementes adaptadas ao nosso clima é fundamental, porque o clima muda e depois ficamos dependentes das sementes dos outros. E por isso é que é importante termos as tais sementes autóctones e estas variedades de arroz. Neste momento existem 4 já registadas, mas só uma é que vai entrar no mercado, depois existe aquele processo das patentes, não é? O Estado desenvolve as sementes, elas têm que ser colocadas no mercado e alguém tem que concorrer para explorar essa semente. Bom, neste momento, só uma é que está no mercado a ser multiplicada e a ser disponível aos agricultores para a semear, Uhum. Que é o que é o caravela, não é? Caravela, que é o Caravela. Já foi assim um bocadinho falado aí na comunicação social, mas penso que faltam poucas semanas para chegar mesmo à prateleira dos supermercados. Eu até trouxe aqui, não sei se queres que mostre, aqui uma caixinha onde se percebe o que é o caravela. O Ok. caravela é este. Está aqui um bocadinho desfocado, mas eu vou arranjar aqui a forma dele se perceber. Há aqui um ponto que a gente vai conseguir mostrar. Ora, aqui está E ele, mais ou menos, né? Há bocado isto ficou melhor no ensaio. o caravela é, portanto, da família do carolino. É dos Carlinhos, é dos Carlinhos. Portanto, uma semente que demorou 14 a 16 anos a ser desenvolvida, ou seja, é Desenvolvida no cruzamento de sentido de várias, aperfeiçoada, não é? aperfeiçoada, é o cruzamento de espécies antigas, cruzamento genético, não é um transgénero, atenção, Sim, não é é uma cruzamento, manipulação, é um cruzamento não natural. é manipulação. Ou seja, essas sementes que foram, entre aspas, abandonadas no passado. Está tudo num banco de germoplasma em Braga. Em Braga há um banco de germoplasma com todas as espécies de sementes que há no país, de todos os cereais. Trigo, milho, por aí fora, as pessoas que já não sabem, mas há lá isso tudo. Os arrozes todos que havia na Estação Agronómica da Oeiras, está tudo guardadinho em Braga. E os investigadores, quando decidiram retomar o programa de melhoramento, foram lá buscar, portanto, que é as equipas que estão em Beja, do INIAV, e puseram no Cota Arroz, em Salvaterra de Magos, dirigido pela engenheira Ana Sofia Almeida, e começaram a voltar a semear as variedades separadas, 600 linhas de arroz separadas, depois começaram a fazer os cruzamentos e a ver qual era aquelas que tinham melhores comportamentos. E depois fazem o cruzamento pelas descrições que elas tinham no passado. Olha, este aqui aguenta muito bem o vento. Este aguenta muito bem as chuvas. Este aguenta. E depois cruzam o que aguenta bem o vento com as chuvas e veem no ano a seguir como é que ele se comporta. Uhum. Este aguenta muito bem as altas temperaturas. Portanto, isto é um trabalho de tentativa e erro, demora anos. E depois aquilo é sempre com códigos. E depois isto é uma corrida de fundo. Aquele que se vai comportando melhor, e depois vão cozendo, não é? À medida que vai havendo as colheitas, vão fazendo testes também de prova, não é? Fazem uma cozedura desses vagos, depois isto desfaz-se muito. Portanto, entretanto, quando se faz a colheita, também se descasca a semente,
Portanto, vê-se como é que ela se comporta, se parte muito, se não se parte, o tal arroz trinca, não é? Portanto, isto é tudo, estamos a falar de anos e anos de relatórios, de detalhe. Portanto, é um trabalho muito meticuloso e delicado para chegar a uma semente que possa satisfazer as partes todas. Nós, como consumidores finais, mas também os agricultores, querem uma semente que seja produtiva, que se porte bem, que tenha um bom desempenho. Pronto, é isso. que produza Ok, agora bem. foi, agora foi muito meticuloso, não é? Está no livro, está mais ou menos explicado no livro, mas é para as pessoas perceberem o trabalho que dá, não é? Esta agricultura parece que é só pôr a sementinha na terra. E, portanto, muito em breve vamos ter este caravela, disponível, Sim, para o sim. público. Eu já Falava fiz já há provas pouco. dele e é um arroz, pronto, só para terminar que as pessoas têm sempre o pânico de cozinhar arroz que fica empapado, fica cozido, mais tal. O que é que vamos ter? Aquela coisa de termos um arroz com aquela aparência que as pessoas às vezes ficam atraídas pelos risotos, que é um carolino com um bago brilhante, firme, mas com aquela goma que nós gostamos nas cabidelas, nos arrozes de marisco e por aí fora, fica um arroz agradável, que aquele tipo que se atrasou a vir para a mesa, demorou mais 10 minutos a chegar à mesa, não vai comer o arroz empapado dos outros que já estão à mesa. Que é Sim, aquela coisa que assusta toda a gente é quando o vai drama, fazer depois tem que ser o comido na drama, hora. não é? E na restauração e tal, pronto. Então, esse caravela já vai ser um arroz mais preparado para estas coisas. Portanto, espero pois que os chefes de cozinha também fiquem encantados e possam aderir a ajudar a promover, não é? Estas novas variedades, esta e outras, não é só o caramelo, espero depois que o Ceres, que é uma outra das variedades novas, também chegue ao mercado. O Sérgio será o próximo, é isso? Penso que sim, ela já está registada, não é? Pois é uma questão da semente ser disponibilizada, não é? No mercado. Esse então ainda tem uma qualidade superior, esse é excelente. Esse para fazer arroz doce então é uma loucura, é dos melhores arrozes que eu já provei. Fica já aqui também a nota. No entanto, o arroz que mais se consome em Portugal é o agulha, isto tirando aqui dados também que estão no Uhum. livro, 46,8% agulha, 21,9% carolino e depois basmati, vaporizados. Portanto, nós temos uma grande Vaporizados, sim. tradição de produção de carolino, mas depois vamos para o agulha. Hum, É. Que é o isto tal será arroz branco, porquê? né, dos acompanhamentos. É o arroz branco dos acompanhamentos. Portanto, é aquele reflexo normal da restauração. Todos nós, quando vamos a um restaurante, não é? Se a pessoa for para aqueles pratos do dia ou para aquelas coisas, os bifes, os grelhados e não sei o quê, é sempre arroz e batata frita. Portanto, aí entram as agulhas, né? É o arroz mais seguro para se fazer solto para o dia a dia. Pronto, E produz-se agulha é um- cá? Ou vem todo de fora? sim, produz. Não, 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 produz. Mas pronto, mas é para aí um terço da produção total, não é? Se calhar até menos, agora não tenho presente, tenho aí os números no livro, mas sim, produz, claro. E há outras variedades, eu nem sei como é de chamar. Portanto, são 2 famílias, temos o agulha, também não é uma variedade, é uma família, terá as É suas uma família, variedades, tal como o sim. carolino. Há outras famílias a ser plantadas em Portugal? Ou Neste momento, estão a fazer testes para haver aromáticos portugueses. Ou seja, os aromáticos é tal coisa, os basmatis e os thai, que vêm de fora da União uhum, Europeia, e muitas vezes com qualidade duvidosa, porque os arrozes produzidos em alguns países, naqueles arrozais, não se sabe bem as águas em que são produzidos aqueles arrozes e a qualidade daquelas águas e que substâncias químicas é que têm. E na União Europeia esses sistemas são todos altamente controlados. Qualquer país da União Europeia, independentemente seja Portugal ou não seja. E, portanto, eu sei que estou a fazer testes em Portugal para ver, e um bocadinho para dar resposta, lá está, não podemos também estar aqui a pensar, se as pessoas não consomem carolino, acho que se devia consumir mais arroz carolino, porque é o perfil da nossa cozinha. Daí a tal listagem das receitas. Essa listagem de receitas, se formos a ver, é quase tudo receitas que pedem arrozes carolino. Mas uhum. pronto. Mas também para haver um Aqueles bocadinho de arrozes mais oferta caldosos, não é? Porque mais o cremosa, agulha mais acaba calda. por não contribuir para a goma, para a libertação de amido, Não, é um arroz nem mais de nem forno. nem retém tanto sabor. É um arroz puramente de forno, não é? É um arroz mais de forno ou para o tal arroz branco, sei lá, se a pessoa quiser fazer um arroz de alho frito no tacho. Pronto, um agulha é bom para isso, não é?
ou para fazer um pilaf, não é? Um arroz pilaf, mas um arroz de forno, um arroz de cabrito pingado, não é? No agulha é bom, portanto, com o pingo do Porque aguenta cabrito aqui essas temperaturas e mantém aguenta, sim. o Sim, bago. sim, sim. E lá está, dentro dos agulhas também há as variedades também umas permitem reter mais sabor do que outras, não são todas iguais. O basmati é que é um arroz mais perfumado, ou seja, de facto um arroz solto dificilmente absorve muitos sabores. É um arroz que, pronto, por isso é que esses arroz estão sempre muito coloridos e levam, o açafrão das Índias, a curcuma, para ficarem coloridos e tal, e depois o perfume é exterior, não é dentro do bago. Tal como no risoto também, o sabor é exterior ao bago, não é dentro do bago. Uhum. Eu sei que estou a fazer testes cá para fazerem alguns perfumados, tanto de produção nacional, para dar resposta a esse interesse que os consumidores têm, mas por outro lado também para termos uma produção de qualidade, em águas de qualidade, salubridade, não é? Estamos a falar de salubridade mesmo. Isto porque o bago em si vai ter, vai reter propriedades dessas águas, ou seja, se for uma água, eh, de má qualidade, nós vamos consumir um Sim, produto metais com metais pesados, claro, não é? Vamos consumir um produto de qualidade duvidosa, sim. e, Sim, portanto, claro. se for União Europeia, à partida já temos aqui alguma garantia de qualidade. A partir de tempos, sim, sim, porque são muito controlados mesmo. Aliás, eu estava há bocado a falar das regiões. No passado havia, havia arroz em todo lado, no Algarve, na costa alentejana toda, em Leiria, havia arrozéis em todo lado. Mas isso era um descontrole total e houve grandes campanhas no século XIX contra o arroz porque morriam muitas pessoas. Muitas. O arroz era feito quase em qualquer poça se fazia o arroz. Só que depois aquilo atraía mosquitos, febres e as pessoas morriam do nada, não é? Porque iam às vezes até mondar o arroz e aquilo estava tudo infestado de mosquitos e coisas, e depois apanhavam febres e ficavam doentes e morriam. E houve muitas mortes por causa disso. Houve um relatório fortíssimo do Andrade Corvo, em 1860, a propor acabar-se com a produção de arroz em Portugal todo. Uma Caramba! coisa taxativa. Não, era uma coisa taxativa. Só que, ah, o arroz era uma coisa tão rentável e os proprietários tiravam tanto dinheiro daquilo e as populações também acabavam por, tirar rendimentos e havia trabalho naquilo, porque houve ali uma certa, ou seja, houve uma legislação forte, tentou-se, controlar aquilo com legislação. Houve uma quebra de consumo, mas depois no início do século XX, com uma certa disciplina, com regulamentação e depois, com o início do Estado Novo, com a criação da Comissão Regulamentar do Arroz e com um certo protecionismo para não se importar arroz, depois o arroz começou a ser importado. E Portugal começou a ficar dependente, ou Uhum. seja, pagava o arroz caríssimo, ficava dependente de Itália e por aí fora. E então aí, quando se começou a fazer com muita regulamentação e a produzir arroz, pronto, o arroz ficou um produto mais barato, mais controlado, a qualidade era assim assim, mas ia ficar com zonas mais delimitadas. Depois fizeram-se obras grandes também nas lesírias, pronto, diques para a água estar estanque nos sítios, mas com boas irrigações. Pronto, e houve aí algumas obras importantes na região do Sorraia e tudo, para Garantir fazer uma melhor arroz qualidade em de água condições. Sim, sim, e sim, melhores sim, sim. condições de produção. A Falamos Companhia das de Lesírias variedade, foi uma das sim, obras grandes também. sem dúvida, e continua a ser uma referência. O falavas há pouco do drama de cozer o arroz, nunca se sabe muito bem quanta água, quanto tempo, hum, isto porque cada variedade tem as suas condições, isto não é tudo igual. Sim, isso também tem que ver com a questão que no passado um pacote podia ter 10 variedades diferentes. Carolina, e isso era a tal situação. O arroz divide-se em termos técnicos, longo A, longo B. Ou seja, o tal agulha carolina. E dentro dos longos A, por exemplo, o longo A é pela biometria, ou seja, é a relação entre comprimento e largura do bago.
E dentro dessa relação, para definir o que é o longo A e o longo B, um carlino pode ter comprimentos diferentes e alturas diferentes, e ser sempre carlino. Portanto, há carlinos mais arredondados e mais achatados, e ser sempre carlino. E se dentro de um pacote de 1 quilo tiverem lá 10 tipos de carolinos diferentes, as tais variedades, isto vai dar aquela coisa de que a pessoa cose e uns estão mais encroados e outros já estão todos colados uns nos outros. E Exatamente. é a tal história, a pessoa não acerta com o arroz. A legislação, entretanto, mudou, já não é possível ter uma grande mistura de variedades. Agora não tenho presente, mas eu penso que não se pode ter mais do que 5 variedades. Se calhar estou aqui a cometer uma imprecisão. Mas isso também já ajudou a que o arroz não falhe tanto, não é? E por outro lado, aquela regra do duas medidas de arroz, ou duas medidas de De água para água. uma de arroz, nem sempre é exata. Porquê? Isso resulta para um vaporizado. Um grão vaporizado, que é um grão que leva uma pré-cozedura antes do descasque, e depois quando o arroz é descascado, e antes do grão ser branqueado, ele já está numa espécie de cápsula. Ou seja, é como se o grão tivesse vestido uma gabardina e o caldo ou a água, quando bate lá, já não entra, já não desfaz. E, portanto, ele vai ficar sempre cozidinho inteirinho. Nutricionalmente, ele até é um pouco mais rico, porque quando o arroz é branqueado, é descascado, polido e branqueado, cada camada de branqueamento, portanto, as pessoas gostam daquele arroz muito brilhante e tal, cada Uhum. camada está-se a tirar nutrientes. Cada vez que a escova passa, ela está a tirar nutrientes. O arroz vaporizado, como já não vai levar essas escovagens tantas, tantas escovagens, o grão, ele vai ficar com um bocadinho mais nutrientes. Desvantagem em termos gastronómicos, não vai ter sabor quase. Portanto, os arrozes vaporizados são arrozes pensados para os rechauds dos buffets, dos hotéis, não é? Para aquilo estar sempre impecável. Um arroz de pato de um buffet é quase 90% de hipótese de ser um grão vaporizado. Que é para estar sempre aqueles Aguentar grãozinhos todos sempre. inteirinhos, aguentar-se ali impecável. Ou numa cantina, não é? As cantinas também normalmente é sempre com grão vaporizado. Nutricionalmente também interessa, porque tem que cumprir aquelas questões dos menus de nutrição, também interessa ter. Pode ter um arroz que não falha, ninguém se vai chatear que aquilo está tudo empapado, está tudo colado. Então. Aí 2 para 1 está perfeito, para o vaporizado, nunca vai falhar. Agora, a cozinharmos em casa, se estamos com problemas, se vai correr bem ou mal, se vai ficar mais pegado ou menos pegado e tal, pode-se pôr um bocadinho o arroz de molho, que é o que se faz na cozinha toda oriental, não é? Os basmatis, os indianos põem sempre o arroz em água fria antes de o cozinharem. Meia hora ou mais, qualquer basmati, que é para ele ficar depois aquele arroz muito solto. Um indiano acaba de fazer um arroz basmati, o arroz parece um ouriço dentro da panela, está todo espetado. Porquê? Porque ele teve de molho em água fria. Então libertou o amido. Uhum. Libertando o amido, já não se vai colar tanto, os grãos já não se vão colar. Hum, e aí pode fazer isso num carlino. Se quisermos que ele fique um bocadinho mais solto, faz-se isso. Depois tem água fria. Não é lavar o arroz, que as avós faziam, que se o lavar era aquela questão mais de higiene. Ter algum bichinho, os bichinhos virem à superfície, ter o gorgulho e tal, tal. Ou uma pedrinha. Isso o arroz já leva tratamentos. Muito raramente isso acontece, ou quase nunca. Agora, o pôr em água é só mesmo para sair aquela água leitosa e a libertar a vida. Hum, para mim é a pessoa, como é óbvio, no mínimo pôr 1,5 medida de líquido, se não for um caldo aromatizado, portanto, se for para o arroz branco, e depois ir acrescentando água. Água quente, né? Para não parar a cozedura. Portanto, ter ali água, só ver, ai, ele já está a secar um bocadinho, mais água. Portanto, é ir dando um bocadinho ali de atenção, porque, pronto, a menos que tenha aqueles robôs de cozinha que estão sempre a mexer, né, lá no fundo do robô de cozinha, estão sempre a mexer o arroz e fazem aquelas medidas todas e tal. Se a pessoa fizer diretamente no tacho, o arroz é como outras coisas, tem que se dar alguma atenção. Sem dúvida que sim. Hum, Também falaste há pouco das diferentes origens, depois fiquei aqui com esta nota que me acabou por passar. Voltando aqui um pouco atrás, o Mondego, o Sorraia,
em particular estas duas, consegue-se sentir diferença, isto para quem come, o consumidor? Hum. Há diferenças entre um carolino do Baixo Mondego e um carolino das Lesírias? Sim, há algumas diferenças. Sobretudo no Baixo Mondego, o arroz sai um arroz mais cremoso, ou seja, o arroz do Baixo Mondego ainda, para já é uma região que ainda tem muitos pequenos produtores. Ainda se consegue comprar diretamente a pequenos produtores. Uhum, Na região das Lesírias, o sistema já está, ou seja, é cooperativas, os produtores entregam a um ou dois agregadores de produtores, não é? E o sistema está mais profissionalizado, por assim dizer, e no Baixo Mondego não, ainda temos muitos pequenos produtores. E por outro lado, ainda se consegue algumas variedades particulares, ou seja, os produtores, como são pequenos, escolhem a variedade que querem semear, um bocadinho, não é? E aí, não sei, o clima também é diferente. O clima do Tejo Sorraia e do Sado tem um verão mais quente, uma amplitude térmica diferente do que no Mondego. No Mondego, o arroz amadurece um bocadinho mais cedo e também tem verões mais amenos, porque o arroz normalmente é colhido em setembro ou outubro, não é? E no Mondego ele está pronto a colher um pouco mais cedo, porque o verão acaba tendencialmente um pouco mais cedo. E saem arrozes muito cremosos, portanto a goma do arroz é diferente. é melhor para um arroz doce, é isso? Muito bom. O do Baixo Mondego, sim, muito bom. E há a famosa receita de arroz doce à moda de Coimbra, que é muito conhecida. Estava agora a pensar nisso. Faz sentido falar-se falavas desses pequenos produtores e cada um escolhe a sua variedade. Faz sentido falar de arroz de autor ou arroz de produtor? Concordo, Ou sim, acaba não por ser tudo sei. muito igual? Sim, Fortunato, Houve aqui um cortezinho, não sei de onde é que foi. perdemos a ligação momentaneamente. Pois, Provavelmente não conseguiste ouvir a pergunta, vou repetir. Fará dizia, faz sentido, sentido, falavas sim. dos pequenos produtores? Faz Hum. sentido falar de arroz de produtor, arroz de autor? Sim, de autor, não, mas de pequenos produtores, sim, sobretudo na região do Baixo Mondego. E no Sado também. O sistema também tem pequenos produtores para arroz, que junta alguns pequenos produtores e em que eles também conseguem fazer algumas variedades que não existem noutras regiões. Uhum. E por isso tem um produto diferenciado, não é? Sim, sim. Mas é assim, mas no modo geral as três regiões produzem arroz de excelente qualidade. O arroz das Lesírias também é igualmente bom. Portugal produz, a sério, Portugal produz arroz de altíssima qualidade. E isto não é uma questão patriótica, porque eu não sou, porque em Valência produz arroz muitíssimo bom, muitíssimo bom. Itália é o que é em termos de arroz. É onde há mais variedades de arroz na Europa toda, não é? Porque fornece a Portugal, fornece a outros sítios. Eh, eh, Em França, o arroz é a região da Camarga, tem uma particularidade. Em França, eles produzem muito arroz, não consomem nada de especial. Eles são muito deslumbrados com o arroz do Japão, mais os arrozes para sushi. E eles produzem arroz no sul de França, mas é para os patos. Os patos é que comem arroz, porque gostam muito de que os patos estejam gordinhos. E na Camarga, aliás, em Portugal vende-se sementes de arroz para a Camarga. Vai daqui semente de arroz para ser semeada na Camarga francesa, para os arrozais estarem bastante ricos para os patos comerem e depois para alguém caçar os patos. Portanto, isto é daquelas Não, particularidades. não se perde nada, não se perde Não nada. se perde nada, não se perde nada. Mas Agora, falavas dessas regiões famosas e já há pouco citaste em Itália os risotos, em Espanha, embora não seja nacional, como referiste, a paella.
E em Portugal, o que é que falta para termos assim um nome icónico na gastronomia mundial, Mas a nível de a arrozes, nível de arrozes? não, ou seja, nós se calhar não conseguimos concentrar isto num prato. O nosso problema sempre, e isso acontece também nos vinhos, como sabes, é que o nosso problema é que somos pequenos e extremamente ricos. E depois ficamos um bocadinho, ou Divididos. seja, nós temos excessos de fartura. Então nunca sabemos bem o que é. Temos não sei quantas castas autóctones, temos não sei quantas, e depois não sabemos provermos, e depois perdemos e vamos buscar castas estrangeiras e tal. Somos o país com a maior variedade de castas autóctones, e depois não sabemos promover nada focadamente. Pronto, e baralhamos. E depois no arroz. Agora, a verdade é que uma linha, imagino eu, é exatamente uma coisa que as pessoas não sabem, é promovermos a nossa cozinha de arrozes. Ou seja, os outros centram num prato, a paella, ok, ou o risoto, porque as pessoas também não vão à Itália comer quer dizer, há o risoto à milanese, pronto, o risoto à la milanese, o subuco com risoto à milanese, é um prato chavão da cozinha italiana, não é? O ossobuco com risoto à la milanese. E porquê? Porque é o risoto dourado, leva o açafrão verdadeiro, fica um arroz amarelo muito bonito, e que as pessoas nem comem a versão verdadeira. O risoto à la milanese leva o açafrão verdadeiro, que é um ingrediente caríssimo, que se duvido que Uhum. todas as vezes que o pedem esteja lá o açafrão verdadeiro, pode lá estar uma Isso. tinturazinha, mas que tem que levar o tutano da vaca. Tem que levar o tutano desfeito no início do risoto, não é? Pronto, de fazer a receita. Mas eles centram aquilo num prato. Agora, lá está, nós temos tantas receitas, vamos escolher qual. Temos de fazer um referendo nacional e pôr ali 4 para 5 pratos. Quer dizer, é o arroz de marisco, é o arroz de cabidela, é o arroz de lampreia, é o arroz de cabrito. Não, é É que o é, arroz de tomate. é o arroz de tomate. Temos de promover a nossa cozinha de arrozes. Ou seja, venham descobrir um país que temos maior variedade de cozinha de arrozes, se calhar que há na Europa. E se calhar é uma forma, não sei, eu estou aqui um bocadinho, estou a falar e a refletir em simultâneo, não é? E não Somos um deveríamos país ter que há um nome para esses arrozes, para não ser simplesmente arroz, que é uma coisa muito genérica cá em todo lado. Ou seja, não faltará aqui uma pois, pois. identidade. Sim, provavelmente sim, mas o arroz carlino, por exemplo, é o único. O arroz carlino, sim, só há em Portugal. Tal como as pessoas pensam que risoto é um bago e é uma técnica, não é? E as pessoas pensam, vamos comer risoto. Não, risoto é uma técnica. Pronto, se calhar temos de dar um nome. Portanto, vamos comer um Venha, venha, risoto feito ou, de então, uma ou qualquer então coisa. venha Carolina. Então, pronto, venha conhecer o nosso Carolino. Pronto, vamos se calhar só centrar-nos no Carolino e é não sei. Olha. Já estamos aqui a começar um think tank. Era Se esse, calhar. era esse o objetivo. Porque de facto, às vezes falta é uma identidade. Não é? O Sim, produto já sim, existe, a forma como se tem que haver comunica, um fio condutor, tem que haver um fio condutor, sim, é verdade. e por isso, já que temos tanta receita de arroz e temos tanta tradição no Carolino, se calhar deveríamos tentar puxar mais por ele, como estavas a referir. Qual é o teu prato de arroz preferido? Isto é difícil. Mas eu gosto muito de arrozes de bacalhau. Todas as formas, os stames, as bochechas, as línguas, tudo onde o bacalhau dentro do arroz resulta muitíssimo bem. Com E salsa ou com mesmo puré? que se. Isso aí não é qualquer um. Mas gosto com a salsa porque deixa mais brilhar o bacalhau. Não é tão impositivo. Sim, mas também pode ser com coentros. E gosto de uma cabidela. Uma cabidela é um Adoro, prato fantástico. adoro, adoro. Curiosamente, a Ahm, lampreia, eu não sou daquelas pessoas que viaja para comer lampreia, mas já comi arroz de lampreia maravilhosos. Da, o livro traz receitas, não é? No fim, o arroz de lampreia dessa, a receita que vem no livro estava maravilhoso. Foi cozinhado pelo chefe Paulo Mendonça, do restaurante Beira-Mar em Cascais, e o arroz de cabrito, depois as outras, todas as receitas, portanto, isto são 13 receitas, penso eu. Ahm, as outras todas foram feitas pelo chefe Luís Gaspar, que é de vários restaurantes, do Pica-Pau, do Brilhante, e por aí fora. E o arroz de cabrito,
Bem, as fotografias são do Gonçalo Santos, o arroz de cabrito que o chefe Luís Gaspar fez também para o livro, entre os outros todos, estava divinal. Divinal. Gosto muito de arroz de pato, que é uma coisa nacional, e gosto do arroz de pato à moda de Braga e do arroz de pato à portuguesa. Isto é de Este pato, aqui é o arroz de pato. Este é o de isto é de pato, este é o de pato. pato. O de Estava a ver cabrito está aí também. estava a ver se apanhava o de cabrito, porque estás a falar dele. Oh, aqui está, é. Este é É, o. este arroz de cabrito estava magnífico. E se vês aí o de lampreia, o de lampreia, as lampreias eram fêmeas e estavam ovadas. Vê-se as ovas. O fotógrafo tirou uma belíssima fotografia. Se vê as ovas da lampreia aí nessa Aqui fotografia. está, é. Acho que pronto, isto, ali na postazinha aí no centro vê-se as ovas. Isso foi com o Bairro Ronaldo. Esse aí foi com o Bairro Ronaldo. Porque é outra particularidade. É que eu penso que em Portugal nunca se fez. Acho que posso afirmar isso. O livro tem as receitas todas por variedades de arroz. Ou seja, Uhum. tem quase todas são carolinos e tem duas variedades de agulha, mas é por variedades de arroz, que é uma originalidade. Nós Este fizemos questão. Este é a cabidela. é dos meus preferidos também. É. Aqui foi feito também com caravela. E Nós o caravela fizemos uma receita doce. Não, caravela foram duas salgadas. E depois com o Sérgio fizemos o arroz doce, que ele é magnífico, à moda de Coimbra, exatamente. Só para teres uma ideia, o caravela não, o Sérgio, uma pessoa mete, sei lá, 100 gramas, 100 gramas de Sérgio, e ele aguenta 2 litros de leite ou 3. Incha, incha, ou seja, tem um rendimento enorme, enorme. sem se desfazer. Não, sem se desfazer. Ou seja, incha, mas não abre, porque há aquela coisa do arroz aberto, já vimos aquela Exatamente. coisa que o arroz abre, parece um feijão, fica assim aberto Fica ao todo meio. desfeito. Não, ele é. Não, é fantástico. Aí sim, mérito total aos investigadores do INIAF, do Cota Arroz. Durante anos conseguiram fazer cruzamentos e chegar a um perfil de bago que se adequa à cozinha portuguesa e ao clima português. Portanto, afigura-se um futuro risonho para o arroz português. É assim, pelo menos estão a ser postas ao dispor dos profissionais e dos consumidores estas coisas. Agora, depende das pessoas consumirem, lá está. É como tudo, se as pessoas não. Por exemplo, temos cá carolinos de excelentes qualidade e depois são exportados. Pois é, cabe às pessoas terem interesse por eles ou não, não é? Porque, pronto, depois, isto é sempre a lei do mercado. Eu espero que os chefes de cozinha depois fiquem motivados para isso e tenham interesse para isso, não é? Espero que sim. Se tiver qualidade, sem dúvida que terá. Ahm, Qual é o teu próximo projeto literário, se é que já se pode saber? Depois de tantos livros já feitos, qual é o próximo desafio? Houve aqui uma quebra de sinal também, outra vez. Eu fiquei sem te ver um bocadinho. Já está retomada. Estava eu a perguntar, Renato, qual é o próximo projeto literário? Isso agora. Este livro demorou-me quase 3 anos a fazer. Ai, Não sei incrível. se. Sabes que eu não sou muito de pôr em bicos de pés. Tenho imenso trabalho com as coisas e ponho muito rigor, mas reparaste que tem uma bibliografia muitíssimo vasta e é a bibliografia selecionada, não é consultada, portanto foram descartadas largas dezenas de livros. Uhum. E este livro foi muito cansativo e muito desgastante, sinceramente. E olha, e até te digo, e fico um bocadinho aqui a jeito de comentário, fico um bocadinho, e agradeço mais uma vez o convite, fico um bocadinho surpreendido, porque é o primeiro livro que se faz a contar a história do arroz português, assim, juntando tanta informação. É o primeiro livro, não é uma questão de estar aqui, a coisa é. É o quê? Há muitos trabalhos feitos sobre investigadores e estão aqui refletidos na bibliografia, mas compilar a informação toda, penso que é de facto o primeiro.
E depois há muitas pessoas que falam sobre arroz aqui, sobretudo na área da gastronomia, no jornalismo e tal, e vi muito pouco entusiasmo, para não dizer quase silêncio, sobre isso quando saiu o livro. E portanto, eh, às vezes a pessoa está aqui anos a fazer uma coisa e depois põe cá fora as coisas e pensa assim, bem, isto, quando sair o livro, certamente muita gente vai gostar de saber que existe e tal, e vai ser uma boa ferramenta. O livro está a Não correr sentiste isso? muitíssimo bem. Não, da parte, pelo menos, há pessoas que gostam imenso do tema, pelo menos vê-se publicamente que falam muito sobre o tema, escreve entusiasticamente, e depois sai um livro com este conteúdo, e vamos esquecer se é o livro de A, de B ou de C, é o conteúdo em si, porque Uhum. eu não gosto de falar sobre mim, gosto de falar sobre os conteúdos das coisas. E depois olha, o livro passou bastante discreto aí na comunicação social da especialidade. Não aqui no Pode Conter Sulfitos. Não, muito bem, muito obrigado. Fortunato, gosto sempre de terminar pedindo a cada um dos meus Olha, convidados houve aqui o corte. para partilhar umas palavras finais com quem nos está a ver e ouvir. E, portanto, agradecer-te mais uma vez a presença e pedir-te então essas palavras finais para podermos terminar. Epá, houve aqui um corte outra vez, desculpa lá. Não Isto há foi a problema, está censura. retomado. Eu fiz, fiz o meu protesto, fiz o meu protesto. E foi Diz lá. cortado. Veio o lápis. Vais ter que Ah, editar um bocadinho, vais ter que editar um bocadinho, já percebi. era aqui o pedido habitual que faço das palavras finais para podermos terminar e, portanto, umas palavras para quem nos está a ver e ouvir. Este livro, acerca do livro, não é? Do que te Ou em apetecer geral. partilhar com quem nos Ah, está a do que me ouvir. apetecer. Me apetecer. Bom, mais uma vez, a minha ideia, sobretudo com este livro, foi responder às minhas próprias dúvidas. Eu Uhum. sou um apaixonado por arroz e pronto, meti mais uma vez a cabeça à fundo destes anos para tentar responder a essas inquietações. Um assunto apaixonante, um assunto muito difícil. Houve um momento em que achei que não ia conseguir arranjar aqui um fio condutor para isto, porque é um assunto muito técnico. Eu não sou um técnico, não sou um especialista técnico em arroz e espero que quem tiver a oportunidade de, de ler o livro fique entusiasmado. E houve uma parte aqui que não falámos com o livro, porque há também um contributo que eu gostava aqui de deixar e a gente homenagem. Há um contributo muito importante na história do arroz em Portugal, que é o contributo dos africanos. Se não houvesse o conhecimento dos africanos, sobretudo dos escravos, que foram explorados por todos os povos e muitíssimo pelos portugueses, no Golfo da Guiné e no Brasil, e que levados da Guiné e de Cabo Verde para o Brasil para trabalhar nos arrozais do Maranhão, o arroz português. E as minhas palavras finais eram nesse sentido, uma homenagem a essas pessoas que trabalharam durante séculos, exploradas, Uhum. e contribuíram para o arroz português. Para aquilo que ele é hoje. Muito bem. Fica o tributo feito. Fica também o meu desafio de quem tiver interesse no tema de comprar e ler este livro, O Arroz Português, um mundo gastronómico, do Fortunato da Câmara. Fortunato, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Obrigado, É sempre um gosto conversar contigo. E obrigado. a quem nos viu e ouviu também, o obrigado e até ao próximo episódio.